Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Essa é mais uma edição do Século Diário Entrevista, direto do Estúdio 42B em Vitória. Lembrando que essa entrevista, as outras, você acompanha aí no YouTube do Século Diário ou também no podcast, no Google Podcast, no Spotify. Então siga nossos canais aí, compartilhe, apoie a mídia independente aqui do Espírito Santo. Hoje temos aqui como convidado Marcos Vinícius Santana, historiador, mestre em estudos urbanos, pesquisador da cultura popular, para falar do tema da semana, não tem jeito, que é carnaval. Semana passada tivemos aqui, né? Você pode acompanhar aí no histórico dos canais do século, uma entrevista sobre o carnaval de 2023, né? Trazendo várias questões aí pertinentes. E hoje vamos falar um pouco mais de história, né? Um pouco da história dessa festa no mundo, no Brasil, principalmente aqui no Espírito Santo. A gente teve já o desfile das escolas de samba, né? Aconteceu na semana passada, no último fim de semana, de sexta a domingo. E aí a festa continua, né? Até próxima quarta-feira, né? Terça-feira, os últimos blocos em Vitória e tudo mais. Depois ainda tem o pós-carnaval, mas hoje nós vamos centrar um pouco nessa festividade do carnaval. Então, bem-vindo, Marcos. Prazer tê-lo aqui nessa semana aí entre festejos, né? É a grande semana esperada do ano, né? Muito obrigado, eu agradeço o convite, mando um abraço aí para todos os ouvintes, Século Diário, um abraço para toda a equipe que está aqui. E vamos aí, vamos trocar essa ideia que acho que quando você fala de carnaval não tem coisas ruins a se falar, né? Sempre folia, alegria e felicidade. Eu queria começar assim, aterrissando um pouco essa festividade, para a gente pensar que o carnaval é uma espécie de uma festa profana dentro de um calendário católico, né? Nas suas origens, desde a Idade Média. Mas eu queria saber, assim, principalmente, como é que você vê que o Brasil absorveu e ressignificou essa festa? O que caracteriza? E porque, inclusive, o Brasil é referência mundial, né, quando se fala em carnaval, né? Até mais que a Europa, né? Você fala carnaval, você pensa Brasil, apesar de não ser uma festa, digamos, originária daqui, mas ela adquire outras características, né? Assim, eu costumo dizer que quando a gente vai estudar o carnaval, a gente não consegue ter um ponto fixo quando se trata de um marco originário, né? Uhum. Um marco fundador. Normalmente os pesquisadores e historiadores colocam as sociedades da antiguidade, né? Egito, Roma, e normalmente ligado a festas de fertilidade, né? Festa da primavera, etc, etc. E aí, eu costumo dizer que se o carnaval for a festa da alegria, né? A grande festa da felicidade, ele existe desde que o mundo é mundo, né? Desde que a primeira sociedade, desde que eu acho que o primeiro Homo sapiens sapiens confraternizou, o carnaval existe. E só que como a gente tem que ter um marco, né, para iniciar a nossa trajetória histórica, os historiadores normalmente colocam, né, a fertilidade, a deusa Ísis ou a Osíris, festas ao deus Baco também é muito comum. Mas o carnaval que a gente conhece hoje é justamente o que você falou, né? É uma data profana dentro de um calendário católico e ela tem justamente esse sentido. Realmente, carnaval faz alusão à festa da carne, né? A Uhum. palavra carne. E tem justamente esse sentido de extravagância, porque ela é, na verdade, primeiramente, a gente tem que entender que o carnaval na data, na verdade, é só terça-feira, né? Que a gente chama de Uhum. terça-feira gorda. O Brasil que estendeu essa festa para 4 dias e a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E ela tem justamente o sentido de você extravasar para poder anteceder um período de penitência que é a quaresma, né? Que é Exato. um calendário, um período de penitência baseado na religião católica. Isso começa na Europa em séculos passados e a gente tem origem em século V, VI já nesse formato. E o que a gente entende nessa festa no Brasil, obviamente ela chega com a colonização, né? E aqui esse formato de se fazer o carnaval, quando chegou, ele era um pouco diferente, né? Porque além de ser uma festa profana, ela era uma festa agressiva. A forma portuguesa de fazer o carnaval era um tanto quanto agressiva, que era chamada de intrudo, né? O intrudo, a palavra, justamente uma alusão ao entrar o período, né? Ao entrar no período da quaresma. E
ela se configurava basicamente em batalhas eles chamavam de limões cheirosos, né, que eram pequenas bolas, Uhum. né, encharcadas de líquidos de procedência extremamente duvidosa, né? Era mijo, era líquidos ácidos que poder arder o olho, né? Feito com limão, Rapaz, etc, etc. pesado. Não, era uma completa batalha que existia nas ruas, né? E a forma de se popularizar no carnaval no Brasil, isso se dá basicamente, por muito tempo a Igreja Católica chega a proibir, né? A realização da festa, né? Principalmente por, por essa forma agressiva de ser, foi proibido tanto pelo Estado quanto pela Igreja Católica, que em determinado momento do Brasil é praticamente a mesma coisa, né? Uhum. E, mas ela consegue se popularizar principalmente porque era muito cômodo para a Igreja Católica afastar a forma negra de manifestar a a sua forma de manifestar a sua fé. Um exemplo. É, Dia de São Sebastião, no Rio de Janeiro, né? É o padroeiro da Uhum. cidade. Então era uma festa extremamente sagrada. Só que a forma de manifestar a sua divindade, de manifestar a sua sacralidade do negro, é totalmente diferente, né, de uma visão Uhum. judaico-cristã e Uhum. europeia. A religião para o africano, né, para aquela sociedade de origem africana, ela se manifestava através do corpo, Uhum. o que é algo totalmente antagônico à concepção judaico-cristã de sacralidade. Que é a alma, né? Mostrar. Na concepção judaico-cristã, o corpo ele é a fonte do pecado. Né? É onde você manifesta tudo aquilo que você não pode fazer perante a religião. Já nas religiões de matriz africana é justamente o contrário. O corpo é o principal objeto de conexão com essas divindades. É nele Uhum. que o corpo, é nele que o santo baixa. É dançando que o santo se manifesta. E mais do que isso, um grande instrumento além do corpo é o tambor. Uhum. Então, praticar a religião, que há muito tempo foi sincretizada desde o início da escravidão, era de uma forma completamente Uhum. diferente. Aí a igreja usa, acaba absorvendo, né? Tipo, aqui, por exemplo, o Congo, né? O louvor a São Benedito, que é um santo preto. E aí, Exatamente. essa devoção que poderia ser, né, né, outra coisa, ela acaba sendo incorporada dentro de um rito católico, né? Isso. E Aí, essa é a grande ginga também de algumas do catolicismo, né? Não podendo acabar, ela incorpora as coisas e coloca no eixo dela, mas também essa população está resistindo ali, né? é Estou porque evitando que me oprimam, porque eu estou fazendo a festa ali, um mas grande contrato, né? eu tô, eu tô gingando aqui, tô tocando meu tambor, né? É porque Então, de todas as formas a religião, ela sempre foi a forma de controle, né, tanto dos escravizados quanto hum, do indígena, né? Então ela precisava estar presente na forma de controle né, desses corpos, digamos assim. E só que em vez não, porque obviamente que teve a incorporação total por parte de alguns deles, mas além da incorporação uhum, total dessa religião, também existiu as diversas uhum, formas de fazer aquilo ali, né? uhum, Então era muito cômodo para a igreja você afastar essa forma profana de de confraternizar, né? De confraternizar não, mas de exercer a sua fé, jogar ela toda para o carnaval e afastar ela uhum, completamente das datas católicas. Ou seja, era muito melhor para a igreja a grande festa profana acontecer no carnaval do que ela acontecer junto com uma procissão de São Sebastião, com a uhum, procissão de Nossa Senhora da Penha. E aí uhum, eu usei o exemplo de São Sebastião, mas eu posso usar um exemplo uhum, completamente nativo, que é São Benedito. uhum, Por muito tempo aqui no Espírito Santo, aí já entrando, né, dando um salto aí histórico e chegando no Espírito Santo, mas por muito tempo no Espírito Santo, a grande festa profana da cidade foi a procissão de São Benedito e não o carnaval. O carnaval uhum, ficava em segundo plano quando se tratava de grandes festas urbanas, né? sim, Por quê? É, o terreno da igreja de São Benedito, que hoje está na igreja do Rosário, foi doado para os escravizados, né? Com a exigência de que ali surgisse uma igreja em menos de 2 anos.
Isso no centro de Vitória, Isso né? no A centro igreja de que tá lá Vitória, até hoje, né? Em exatamente, que cima da está lá até escadaria. hoje. É, os escravizados, eles conseguem, né, erguer aquela igreja e aquele local vira a grande referência espacial da cidade quando se trata de tudo que é negro, Uhum. né? É, exercer a fé era o único momento de alívio que os escravizados tinham, né? Era a única coisa que era possibilitada a eles fora o trabalho forçado. Um exemplo disso está na toada, não gosto de falar muito toada não, que lembra, né, Garantido e Caprichoso, mas na música de Congo, Iaiá Você Vai a Penha, né? Iaiá Você Vai a Penha, segundo o historiador Fernando Aquiamé, ela é uma súplica dos escravizados para poder ir ao convento, né? Iaiá Você Vai a Penha, me leva, né? E isso, obviamente, não era apenas por devoção, mas justamente porque o ir à igreja ou Uhum. exercer a fé era o único momento de alívio. E isso não só no Brasil, Uhum. mas como no mundo todo. Se a gente for pegar, por exemplo, 100 Anos de Escravidão, né, que foi o livro Uhum. que virou filme, ele fala que o único dia de folga que o escravizado tinha era no Natal, durante o ano todo Uhum. trabalhando 7 dias na semana, né? Se é que se pode dizer folga, porque acho Sim. que não dá para se comparar com o trabalho, né? Acho que o- a escravidão é algo além do trabalho, mas de dizer no sentido que o exercer a fé Uhum. católica era um momento de penitência. E Uhum. era justamente nessa brecha em que existia esse sincretismo, né? Que nada Uhum. mais é que uma ginga para cima do, de uma imposição de fé que existia para os negros. Então era Uhum. você ver um santo católico e ali você imaginar uma divindade, né, africana. Nossa. Eu falo divindade no sentido mais amplo porque por muito não, mas até hoje a gente entende como divindade africana apenas orixá, né? Uhum. Que é uma relação muito grande. Mas nós tínhamos os inquices, que eram dos bantus, né? Uhum. Sim. O orixá tem É, uma origem mais o iorubá, orixá né? é mais E a Yorubá, que influência é aqui no Espírito Santo é mais banto, né? Da muito migração mais população. muito mais banto, né? Yorubá ali mais pro noroeste da África, né? E, a população banto era ali daquela região de Angola, que é onde veio mais de 90% dos escravizados do Uhum. Espírito Santo. É. A popularização dos orixás ela acontece, né? Já é num período mais um pouco pós-abolição, com a popularização do candomblé, que nada mais é que um Uhum. afunilamento. Então a gente, por exemplo, a gente ouve por muitas vezes falar de alguns orixás que são inquices. Por exemplo, Zambi é um inquice, Uhum. né? Mas aí voltando para o carnaval, foi esse sincretismo, né? De exercer a fé de uma forma africana que incomodou um pouco a Igreja Católica. E aí era melhor para a igreja afastar essa profanidade de datas, né, teoricamente Uhum. sacras, né, sagradas e jogá-la mais para o carnaval. E aí o carnaval se populariza muito no Brasil, muito em virtude desse movimento, né, de popularização mesmo, que é as camadas mais populares do Brasil, tomar o carnaval como uma data, né, teoricamente sacra e aliar essa profanidade à forma sagrada de ver. Não é à toa que a gente são resquícios que nós temos até hoje, mas muitas instituições carnavalescas ela tem o seu sentido sagrado, Uhum. né? As escolas de samba elas têm um orixá regente. Quando a gente, aí eu deixo um exercício para os ouvintes, quando você vê uma bateria de escola de samba passando e vê uma caixa. Caixa é um instrumento achatadinho, redondo, que ele é Uhum. tocado, né, por talabarte que se segura. Quando ela é tocada embaixo, ela está reproduzindo um toque do orixá. Uhum. Esse toque foi um pouco modificado, mas ela é a reprodução de um toque de orixá quando a escola foi batizada em sua origem, né? Então, nada mais é do que você fazer essa fusão entre a sacralidade e a profanidade de uma forma africana de se brincar o carnaval, de se fazer o carnaval, perdão. Isso aqui no Espírito Santo, como eu disse, por muito tempo o carnaval, o grande carnaval no sentido de ser a festa, né, mais popular da cidade, era a procissão de São Benedito, né? Que aí Isso se dava no final do ano. que se dá no final do ano, dia 27 de Uhum. dezembro, né?
E era mais do que a gente entende como hoje como 4 dias, era uma semana inteira. E isso mais do que festa, né? Até hoje são, inclusive, manifestações muito grandes, né? As procissões, os congos, né? São muito grandes, mas o carnaval é, né, a maior festa, né? Mobiliza Hoje, praticamente toda a população. é porque quando a gente fala muito em festa São Benedito, a gente lembra muito da Serra, Uhum. né? Porque é o padroeiro da cidade, etc, etc. Mas é justamente mais nesse sentido de ser o padroeiro, e aí tem uma importância maior. Aqui em Vitória se deu né, no fim do ano, dia 27 de dezembro, e eram festas que extrapolavam não no sentido da festa, né, no sentido de confraternizar mesmo. Nós tínhamos, por exemplo, regatas, que era regata de Santa Catarina, né, fincadas de mastros e leilões. A Igreja do Rosário dos Pretos, né, que é essa do Rosário que eu me refiro, ela é uma representatividade no sentido da sua edificação, mas eu gosto de usar uma outra referência espacial, que é a Casa de Leilões, que está lá até hoje, né? A Casa de Leilões, anexa à igreja, anexa do lado um pouco mais afastado, né, como já diz o nome, ela era um local destinado para leilões, mas leilões que todo o dinheiro que fosse angariado era para compra de casa de alforria. Então aquilo ali é uma representação de um local uma referência espacial negra da cidade, né? E aí a procissão de São Benedito, ela, não é? Como eu disse, era o santo na frente com o andu, mas atrás a gente via encenação de reinados africanos, Congo, toques de tambor, duelos de rimas, que é uma coisa também que faz parte da cultura africana, né? Ela está em músicas, né, em estilos musicais originários africanos, em toda a sua vertente, no samba partido alto, duelo de rimas no funk, duelo de rima no rap, né? Então isso é uma vertente é uma também, né, com vertente, é uma referência mais... vertente originária negra, né? E que isso é pouco difundido hoje. Isso já existia desde, né, da África antiga. E isso estava presente na produção de São Benedito. E a Igreja Católica ela chega a proibir, né, essa procissão, principalmente muito em virtude de uma rixa que existia em Vitória com o Convento de São Francisco, que também, né, Era aqui os brancos, né? Você os falou que tinha brancos, também né? São Gonçalo, que eram os mestiços, né? São Uma Gonçalo divisão. era tido como a Igreja dos Pardos, né? E o Convento de São Francisco era a Igreja dos Brancos, que é ali na subida da Piedade, ali, né? E era a igreja que também cultuava São Benedito. E Vitória só tinha uma imagem de São Benedito, né? Então existia uma rixa muito grande entre as duas, e isso separou socialmente Caramurus e Peruás, né? Caramurus e Peroás, que separou socialmente a cidade de Vitória. A cidade de Vitória era rachada entre Caramurus e Peroás, verde e azul, né? Hoje, se eu não me engano, é aquele prédio sim, onde hoje está sediado um, uma sala do MST, ali na subida da Catedral. Uma casa toda verde, né? O Sim, Movimento a Sem Terra Casa pegou Verde, aquele. sim. Então, aquela casa verde, ela era uma casa de comércio e ela era verde porque o dono, em sua origem, ele era caramuru doente. Então, ele tinha uma loja de comércio que chamava de Casa Verde em alusão à sua irmandade, né? Mas aí quando é que se dá um salto que a gente pode chamar de carnaval, assim, O historicamente, você carnaval, consideraria historicamente, a gente um consegue marco? colocar a partir do século XIX, né? Segunda metade do século XIX. E esse carnaval popular que a gente entende, ele, ele é praticado, né? Continua sendo praticado com a proibição, né, da procissão de São Benedito. Ele continua sendo praticado, passa a ser praticado na data do carnaval, que é teoricamente a intenção da igreja, né? É, Só que a gente precisa também não ter uma referência histórica, mas uma referência geográfica, que é entender Vitória em um sentido muito menor do que é hoje. Uhum. Muito Extremamente menor. restrito ali ao centro, Muito né? restrito ao centro, e ao centro, grande parte da Cidade Baixa a E gente não pode fazendas ao colocar. redor, né? Sim, a Cidade Baixa ali onde é Não Costa existia. Pereira, aquilo aí era Costa Pereira era alagado, uma né? praia, pra você ter noção, que era uma prainha. Era a região dos Era a pescadores, região né? dos pescadores. Então era só a cidade alta. A própria igreja do Rosário, hoje, ela era tida como um local afastado da cidade, né? Santo Antônio, então, era praticamente um outro povoado.
Então, essa forma de carnavalizar, que em tese também foi aderida pelos ricos, mas o carnavalizar dos ricos teve que ser modificado justamente por causa dessa proximidade geográfica. Um bloco, né, é, elitizado, digamos, e aí a gente já dá um salto um pouco maior, que também a forma de carnavalizar dos ricos, ela também é uma apropriação europeia e isso passa por um sentido de reforma urbana. Porque Vitória se expande em um sentido de se tornar europeu, né? Era a elite que já não conseguia, não aceitava aquele estilo colonial, né? Aquele modo colonial de Vitória ser. A gente pega aí relatos de viajante, a gente vê alusão à Vitória como uma cidade colonial, cidade apertada, etc, etc. E a elite força uma reforma urbana que acontece também no Rio de Janeiro, né? Que é a reforma Pereira Passos. E que aqui foi arquitetado por Saturnino de Brito, né? Que é aquela coisa do Novo Arrabalde, que é expandir Vitória para a região norte, mas também a parte baixa de Vitória, ela também passa pelo aterramento, que é onde, né, se expande e a Costa Pereira deixa de ser uma praia, por exemplo, uma prainha, né? E vira o que é a praça Isso hoje. já é anos 30, né? É, Para aí isso 20 para 30, se não me engano. na verdade é de Início. 1896, né, o projeto, mas ele vai se estendendo nessa virada de século. E aí, essa reforma, ela não é só no seu sentido urbano, né, nessa parte física, né, mas ela é também cultural, né? E aí a elite de Vitória, ela passa a praticar culturalmente algumas coisas que não era natural aqui, né? O Teatro Melpomene, que é criado ali, ele é final do Final do século século XIX, XIX, né? final do Aí ele século XIX e pega século fogo, XX. aí depois cria o Carlos Gomes, quer dizer, e aí, pelo que eu li de referência, era isso. Se resumia a Cidade Alta, é a partir desse momento ali que começa a ser ocupado, né? Que Isso. eles passam a ser uma região Exatamente. importante, né? Toda aquela região é grande referência dessa mudança cultural que Vitória Uhum, tem. A escadaria São Diogo, ali era um forte, né, com uhum. canhões, etc, etc, Não, que ali poderia ter sabia. sido tombado e ter sido deixado como uma referência, como o Uhum, Forte São João é hoje. Mas não, eles preferiram destruir e colocar uma escadaria em estilo neoclássico, né, uhum. porque iria embelezar a cidade. É, E aí tem o teatro, como você disse, né? Foi o primeiro teatro de Vitória que é justamente essa referência da mudança cultural de Vitória. O Uhum. teatro pega fogo, mas as colunas de ferro são transferidas para o lado e surge o Teatro Carlos Gomes ao lado, né? O surgimento dos clubes, Saldanha da Gama e Sim. Álvares Aí os Cabral. clubes vão cumprir um papel importante nesse processo dos bailes de carnaval, não é isso? Tipo, que Exatamente. são associados à elite. Isso, que é aí que eu vou chegar nessa divisão social Aham. carnavalesca, né? O pobre já fazia carnaval há muito tempo. E aí Sempre nas ruas, né? sempre nas ruas, sempre nas ruas. O carnaval ele sempre foi a tomada das ruas, né? Esse sentido Desde a Europa, desde a né? Europa, o sentido de um carnaval e também a tomada das ruas ele ganha uma força porque no sentido africano também o cortejo é muito importante, Uhum. né? Total. O andar é muito importante. Surgem os clubes, né? Álvares Cabral e Saldanha da Gama. O Clube Vitória também tinha uma importância muito grande. A gente tem essa referência de Álvares Cabral e Saldanha da Gama, porque foram clubes, por serem esportivos, eles têm uma vida, uma duração de vida um pouco maior. Mas os clubes sociais, né? Eles tinham uma grande importância para a cidade na época. O Clube Vitória era um. Sociedade Mefistófeles era outra. Então surgiram esses clubes que, não só na prática do carnaval, mas a prática esportiva também era muito forte. O Remo, por exemplo, né? É, e aí, essa referência, né, essa prática cultural, ela se transforma e chega no carnaval, e aí o surgimento dos clubes, ele surge como alternativa de evitar esse choque urbano que o carnaval proporcionava. Uhum. Porque as grandes sociedades elas iam para as ruas, né, com seus carros enfeitados, com, com toda a sua forma de fazer o carnaval baseado nas grandes sociedades do Rio de Janeiro, mas era muito incômodo você desfilar e dar de cara com um bloco de sujo, né,
Isso, obviamente, dentro de uma ótica elitista, né? Eu digo no sentido da interpretação deles à E época. não deixa de acontecer até hoje, né? Que não No deixa acontecer na até hoje. auditória, o camarote é um espaço muito Exato. diferenciado da arquibancada. E além da arquibancada, você tem a galera vamos chamar assim, da pipoca, né? Como fala, Exato. né? A galera que fica do lado de fora, porque de repente não tem a grana para pagar R$ 40, ainda que Isso. seja acessível para muitos, para alguns não é. E aí fica ali na dispersão, né? Quer dizer, essa divisão continua acontecendo, Eu, né? eu Digamos costumo de assim. chamar de justamente isso, que é o ato de camarotizar, né? Camarote, né? E mais do que isso, eu costumo usar como exemplo um determinado carnaval que teve aqui no Espírito Santo do século XIX, que Vitória foi assolada por uma pandemia, que se não me engano era de cólera, né? E aí as autoridades disseram que não poderia ter carnaval de rua. A sociedade inicialmente aceita, né? Se era uma medida sanitária tinha que ser aceita. Só que no segundo ou terceiro dia de carnaval, eles percebem que nos grandes salões da sociedade o carnaval estava acontecendo de uma forma normal, Parece um outro ano, tipo né? 2022, Né? Tão próximo, né? que não teve carnaval na rua, mas E teve. aí, e aí a sociedade se revolta e toma as ruas e faz seu carnaval, enfrenta a polícia. E o carnaval acontece da forma normal porque aquilo ali mostra que não era uma medida sanitária, isso é uma medida de Aham. controle dos corpos, né? E aí os clubes surgem como uma alternativa a isso, né? É o ato de você fazer o seu carnaval em um local mais Uhum. concentrado e um local mais separado. Uhum. Clube Vitória, Saldanha da Gama, a própria Sociedade Mefistófeles, os Democráticos. Existia um clube aqui muito famoso que era o Clube dos Gordos. O nome do clube era o Clube dos Gordos, né? É, e aí isso surgiu essa divisão do carnaval, que eram os pobres, né, curtiam seu carnaval na rua com seus blocos de sujo, muitas vezes reprimidos, etc, etc. Os ricos faziam nos seus grandes bailes, né, que aí já existiam referências espaciais. Na Costa Pereira tem o edifício do Álvares Cabral até hoje, Sim. ali, né? O Saldanha da Gama, se eu não me engano, acho que com 14 anos de fundação, já comprou o antigo cassino, que é onde hoje é o Clube Saldanha, ali na Curva do Saldanha. Então, esses clubes de elite, eles logo trataram de, né, construir as suas sedes físicas, né, e fazer seus carnavais com grandes bailes. Como é que se organizava esse carnaval popular, assim? Porque carnaval, né? Às vezes a galera olha de fora e acha que é bagunça, mas é o contrário, né? É uma grande organização, uma grande mobilização, geralmente comunitária, na qual a galera se prepara durante o ano todo uma festa de alguns dias, né? Como é Exatamente. que eles. Porque tem o lance das batucadas, né? É, Que vão surgir, que vão anteceder as escolas de samba. isso. Mas eu não sei se tinha algo antes, como é que era organizado. Antes, existiam os blogs aqui e quando a gente vai pesquisar a fundo nos arquivos, a grande referência dos blocos, por mais que eles tinham um nome, eles tinham uma grande referência individual, né? Por exemplo, um bloco muito famoso que existiu também nessa virada de século, que perdurou aí até os anos 30, era o Chuveiro de Ouro. E a grande referência desse bloco era o Pedro Furão. Pedro Furão era um- uma figura muito popular na cidade, uma das mais populares, né? Ele era devoto de São Benedito também, membro ele era peroá, né, popularmente dizendo. É, Era um parente da minha família, inclusive, e aí, né, minha avó chegou a ter contato com ele, falava que ele era um homem alto, forte, né, era estivador, e o que a gente vê, né, nas notícias de jornais, etc., era realmente, existia uma grande preparação para o carnaval. E quando a equipe do jornal ia entrevistá-lo, já ia, né, nesse sentido da ansiedade, já virar, todas as referências de jornal que a gente tem é sempre da virada do ano para frente. Uhum. E a gente vê que dessa virada de ano até o carnaval, nas colunas populares, a grande referência de notícia era justamente isso. E aí tinha algumas, como falar, adereços, temas, porque assim, Não, tem essa coisa do canal, tipo, o que que vem aí, né? O que que vem de é o que novo, vem. né? Não, Bom, o tema que a gente entende hoje como enredo é algo mais recente. Né? Até nas escolas de samba, as escolas de samba surgiram sem tema. Mas existiam adereços, e o próprio Pedro Furão, ele por muito tempo desfilava à frente do bloco, tocando surdo e vestido de mulher. Né? E normalmente não é o que a gente entende hoje como marchinha, porque a marchinha vai se popularizar mais no, né,
também nessa virada de século, mas é algo mais restrito ao Rio de Janeiro, e anterior, as músicas que se tocavam nos blocos são anteriores às marchinhas, né? Marchinha, as referências lá, Martini Barba, etc, etc, também é uma referência a esses clubes já mais fechados, mas eram músicas populares, né? A gente costuma ver, também tem nos jornais referências, mas músicas curtas, né? De refrões curtos, de refrões... Todo mundo canta. Todo mundo canta, né? Fácil de ser decorado. E existia uma grande preparação, né? No sentido de comprar instrumento, no sentido de qual seria o cortejo, qual seria o trajeto, né, que iria percorrer pela cidade. Se esse bloco iria sair bonito ou não, iria ser bonito, obviamente, é referência a adereço, alegoria nem se pensava na época, né? A fantasias, etc, etc. E isso sempre contrapondo a esses grandes bailes que os carnavais de clubes faziam. E aí, esses grandes bailes traz a referência que a gente tem, que você citou muito bem, que são as batucadas, né? Quando a gente fala batucada, principalmente o que antecede as escolas de samba, a gente entende algo nesse sentido mais profano, né? Nesse carnaval menos organizado, digamos, principalmente quando a gente entende, né? Quando a gente fala no sentido de competição, né? Que as escolas de samba são instituições que ainda não precisam desfilar e precisam competir entre si, por isso isso traz algumas regras baseadas em regulamento, etc, etc. Mas as batucadas se distanciam muito mais desse carnaval popular de bloco e se aproximam muito mais, né, desse engessamento de uma escola de samba. Elas eram instituições que tinham sede própria, que tinham estatuto, que tinham sócio-contribuintes e tinham uma série de regras que extrapolavam o carnaval. Então a gente pode entender que as batucadas em si, elas são muito mais a representação desses grandes clubes do asfalto no morro do que algo mais popular. Né? Se você for pegar o Estatuto de uma Batucada, a mais famosa delas, que era Chapéu do Lado, fundada em 1929 e tinha como sede onde hoje é a quadra Unidos da Piedade, para você participar exigia profissão. Você tinha que ter uma profissão fixa. Né? Então não é nesse sentido popular, né, que a gente... logo vem à mente quando se fala em batucada. Ela vinha, né, ela se estabelecia nesse espaço popular, mas não eram todas as pessoas que podiam acessar de alguma maneira. Né? Ela não era tão democrática, né? Quando a gente pensa em seu sentido, né, de uma comunidade periférica, etc, etc, a gente acha que, né, que existia esse sentido democrático, mas não. Elas eram representações dentro do próprio morro, mas com sede físicas e fixas, né? Que existia um traje, né? Algumas batucadas existiam que você tivesse um traje com a calça branca, um paletó com uma fita da cor da batucada. Né? Falei da Chapéu do Lado, mas no Morro da Fonte Grande, na região da Fonte Grande Piedade, existiam 3. A Chapéu do Lado, a Mocidade da Fonte Grande e a Palmeiras. Batucada uma rivalidade. Uma rivalidade extrema entre as 3, com a batucada batucada Centenário, que era um clube que existia na Reta da Penha. Existiu até pouco muito tempo. Recentemente. Recentemente existiam festas ali, era muito forró ali que tinha, né? Então, Centenário. Tinha batucada Navegantes, Mocidade da Praia, que veio virar escola de samba. Andaraí, que também veio virar escola de samba. Santa Lúcia, que virou escola de samba, mas foi extinta, né? Acadêmico de Santa Lúcia. Uma referência ali onde hoje é... Como é que é o nome daquele bar ali? Muito famoso, Santa Lúcia ali? Santa Lúcia. Cabecos. A sede da Santa Lúcia era muito próxima ali ao Cabecos. Né? Mas eram instituições que não eram tão populares como os blocos. Porque, querendo ou não, além de reproduzir, né? De querer ser não, mas de reproduzir essa organização, essa estrutura de um grande clube, elas também competiam entre si. Né? Então ela não poderia ser tão popular. A disputa de uma batucada ela era fechada. Ela era no Governador Blay, né? Onde hoje é o estádio da... Ginásio. O estádio do IFES, o Instituto Federal ali. E elas se apresentavam num tablado no centro de Vitória, mas era mera apresentação contratada pela prefeitura. A disputa mesmo em si acontecia no Governador Blay, um local fechado, né? E elas desfilavam em volta do campo, e ali existia o baliza, existia o segmento musical, né, com a presença de cordas, e principalmente as batucadas não tocavam samba.
as batucadas, e produziam marchinhas, né? Diferente de uma escola de samba, existia um instrumento de sopro. Uma escola de samba está em regulamento a proibição do instrumento de sopro, né? Então eram instituições completamente diferentes. Só que essa segregação, é justamente essa segregação que faz surgir a primeira escola de samba, que é a Unidos da Piedade. A Unidos da Piedade, ela surge como principal referência individual uma pessoa chamada Rominho. Até hoje tem um bar ali, né? Seguido pela família, né? Não sei se é da família dele. Não, em frente a Barazildo. Em frente a Barazildo, mas eu acho que não. Acho que o Rominho que tem ali é o dono mesmo, né? Que se chama Rominho. Mas existia o Rominho, ele também era dono de um bar, curiosamente, né? E ele era diretor da Chapéu do Lado. Ele tem uma certa rixa com a Chapéu do Lado, cria-se um rompimento, e ele funda a Unidos da Piedade. Só que a Unidos da Piedade, em sua fundação, ela reúne todas aquelas pessoas que não podiam participar das batucadas. Tem a história de que ele, acho que o Juscelino contou, né? Que ele foi servir a Marinha, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, aí ele trouxe os instrumentos, pegou aquela... Essa é a influência. versão que por muito tempo foi difundida, né? É o mito fundacional das escolas de samba. Que ele, com 18 anos, vai servir o exército, né? Tem contato com as escolas de samba, volta e mostra os instrumentos. Isso, em parte, acontece. Mas ele não é uma pessoa que não tinha envolvimento com o carnaval. Ele foi por muito tempo diretor da Chapéu do Lado, né? E aí ele tem esse contato no Rio de Janeiro, mas aqui ele funda a Unidos da Piedade, e aí Mário Rebuco, que é outro fundador, ele coloca em entrevista a José Carlos Matede, que publica em livro, né? Que a Unidos da Piedade, quando ela desce, ele faz uma alusão às graxeiras. E graxeiras eram empregadas domésticas que sofriam um grande preconceito. E aí eu pesquisando, né, na minha dissertação eu estudo carnaval, eu precisava ver se esse preconceito ele era exclusivamente daquela região ou se ela acontecia em outros locais. Eu entrevistei moradores antigos de outros morros de Vitória e elas reafirmam isso. O ser empregada doméstica gerava um preconceito muito grande porque diziam que aquela empregada teria uma relação, digamos, extraconjugal com o patrão. E essa relação, na verdade, ela é uma reprodução de um período escravista. Porque era aquela escravizada que trabalhava na casa grande, digamos, né, entre aspas, ela exercia uma relação, na maioria das vezes ela, né, era abusada sexualmente pelo patrão. E essa relação abusiva ela foi reproduzida também para as empregadas domésticas, porque eram mulheres que continuavam trabalhando nas casas dos senhores brancos do asfalto. Então elas sofriam um grande preconceito em comunidades. Assim como, por exemplo, os cavuqueiros, que eram homens, né, obviamente um preconceito em menor escala, mas eram homens que trabalhavam nas ações de reformas urbanas, né? Removendo asfalto, removendo pedra, etc, etc. Não eram profissões fixas, né? Eles não assinavam carteiras, digamos, entre aspas, e eram homens que estavam constantemente expostos a vícios, principalmente a vício do álcool. Então eles sofriam um grande preconceito na sociedade como um todo, né? E não acessavam batucadas. Não tinham como participar de instituições nenhuma. E aí surge a Unidos da Piedade pegando todo esse povo e formando uma instituição própria. Só que esse rompimento, né, ele se dá de forma social, mas institucional ela não é tão vista. Por quê? A Unidos da Piedade, de 1955, ela quase concorre com as batucadas no concurso de batucadas. Ela só não concorre porque no momento da sua fundação, que é janeiro, já é muito próximo ao carnaval. E aí a prefeitura não tinha dinheiro para destinar a Piedade da mesma forma que destinava para as batucadas. Então ela desfila como convidada. As batucadas desfilam e a Unidos da Piedade desfila depois. Só que aquela forma de fazer o carnaval extremamente popular e também com um ritmo um tanto quanto diferente, porque a Piedade tocava samba, se popularizou de uma forma muito grande.
E logo em seguida vão surgir novas escolas, né? Novo Império, é Exatamente. daquela E aí é época. essa popularização, essa forma popular de fazer o carnaval que faz com que surjam outras escolas de samba em outras comunidades. A Unidos da Piedade nasce em janeiro de 55, desfila no Carnaval de 55 como convidado, e em 56 já surge a Acadêmicos do Moscoso, num bairro próximo, e a Império da Vila Rubim, que viria a ser a Novo Império, né? É, o Morro do Moscoso já era um morro extremamente, né, habitado. Hoje a gente entende como uma região só, mas existia ali uma separação. E a Vila Rubim, não o que a gente entende hoje como só um mercado. Ali existia a cidade de Palha, que foi a primeira favela de Vitória, né, que passa também por esse processo de desapropriação, muito semelhante ao Bota Abaixo do Rio de Janeiro. E você acha que o Congo tinha uma influência rítmica nesses processos dos blocos, das batucadas, ou até nas escolas de samba, de alguma maneira? Existia porque existiam muitas bandas de Congo nessas regiões, né? Eu faço parte do Instituto Raízes e ali nós temos uma sede lá em cima, né, que é a Casa de Memória, e lá nós temos um tambor de Congo de mais de 100 anos, que era de uma banda de Congo dali, né? Então as congadas, elas sempre foram muito presentes nessas regiões, e mais do que isso, a manifestação do Congo, como acontece hoje, e como eu falei inicialmente, ela acontecia durante todo o ano. Porque todo dia santo, a Sim. forma do negro de representar, né? Como eu já disse, ela se manifestava através do Congo. Então a batida do Congo ela estava muito presente no surgimento das escolas de samba, né? E aí essa forma popular ela se difunde no Espírito Santo como um todo, em Vitória como um todo, já surge a Império da Vila, a Acadêmicos do Moscoso, surgiu uma escola de samba em Caratuíra que não teve vida muito longa, foi a Unidos de Caratuíra, e em 59, se não me engano, surge a primeira escola de samba de Vila Velha, que na época era Unidos do Ibis. Né? Ibis, que foi o primeiro bairro planejado do Espírito Santo, então ali existia uma organização comunitária muito grande. E esse carnaval de escola de samba se populariza, né? De uma forma que as batucadas perdem força e as escolas de E era samba o surgem. desfile já de rua, né? Na Jerônimo Desfiles de ruas. Monteiro, Jerônimo Monteiro vem por um um pouco tempo. mais recente, né? Mas era É, muito na Princesa Isabel. A Piedade, ela desfilava muito na Rua 7. ela descia. Ela descia. A descida da Falou Piedade que hoje. completou 50 anos esse ano, essa descida, né? É. Segundo. O evento em si, esse descida da Piedade, ela é recente. Sim, Né? sim. Como descida da Como o descida da Piedade, está Piedade é contando recente. 50, Por mas já muito tempo a escola acontecia. não fez, foi fazer agora. Mas fazer alusão aos 50 anos é justamente uma alusão a isso que a Piedade fazia. A Piedade desfilava muito na Rua 7. Né? E era em formato de Que exibição não era, mesmo. exato, isso que eu ia falar, não era Não era competitivo. competitivo, era exibição. E reproduzia muito o que eu falei dos blogs, que era uma representação individual. Os jornais, principalmente a Folha do Povo, era um jornal que dava muita atenção a essas manifestações populares. E iam aos morros e faziam entrevistas e chamavam esses representantes de lordes. Né? Então era o Lorde Rominho. O que o Lorde Rominho vai preparar para o carnaval desse ano? E aí fazia referência. Hoje a Unidos da Piedade vai tomar as ruas. E aí desfilava na Rua 7. E só nesse sentido unicamente de exibição, né? De tomada das ruas. Só que era uma coisa extremamente popular. Né? Esse popular fazia com que as escolas de samba se tornassem órgãos identitários também. O pertencer a uma escola de samba, o ser membro de uma escola de samba, o exercer um cargo numa escola de samba, dava àquele indivíduo daquela determinada comunidade um pertencimento que ele não sentia nem perante a sociedade. O ser Unidos da Piedade, para ele fazia mais sentido do que o ser brasileiro. Porque ele não tinha acesso àquela sociedade. Mas na escola de samba ele se tornava alguém. E reproduz aquela grande máxima do carnaval, que é o ser rei por alguns dias. Né? É o você ser alguém através de um órgão que é a escola de samba. E como é que essas batucadas desaparecem? Que algumas, a Mocidade da Praia, você falou, Amigos do Gurijica. Amigo da Gurijica já é que escola viram, de samba. mas algumas batucadas viram escola de samba e as outras somem, né? Assim, hoje a gente não tem mais a referência. Eu, pelo menos, fui ouvir falar recentemente, assim, né? Não tinha essa referência. É justamente por isso, porque
As batucadas elas perdem Não perde. força. Elas perdem muita força por ser algo extremamente mais engessado no sentido do ingresso, né? Do ingressar. É, por exemplo, a mocidade da praia, ela tem o da praia porque para ser diferenciada da mocidade da Fonte Grande, Uhum. né? Mas ela era uma grande representação de um local que hoje a gente não conhece mais, que não é o Praia do Canto, Praia era a comprida. Praia Comprida. Uhum. Ou então a Praia Mole que existia ali, Praia do Barracão. Então, ela foi um órgão comunitário fundada majoritariamente por pescadores, né? É, ela chega a ganhar o concurso de batucadas, ela é tricampeã em 71, não, 72, 71 e 70. Ela é tricampeã do concurso de batucadas. Mas já era um concurso que estava extremamente escasso. E aí, em 72, quando ela era tricampeã, ela vira escola de samba. Que ela vê que ela Já era a é, grande competição, que era a lá, sua né? grandiosidade já não cabia É. mais dentro do desfile de batucadas, que estava em Uhum. completo declínio. E como é que você vê essa questão assim quer dizer, do papel do negro no carnaval e essas estratégias de embranquecimento, essa disputa que é social e racial dentro do carnaval aqui do Espírito Santo, de Vitória? Assim, o, o samba em si e as escolas de samba como um todo, ele precisou se embranquecer para poder ter o status que ele tem hoje na sociedade. Costumo usar como exemplo os grandes sambistas do Rio de Janeiro, por exemplo, Cartola, Ismael Silva e Todos os Prazeres, eles não conseguiam adentrar a rádio. Eles vendiam o seu samba. Uhum. Francisco Alves subia o Morro de Mangueira, comprava um samba de Cartola e ele gravava como se fosse dele. Né? À toa que o sonho de Cartola, o sonho da vida de Cartola era gravar um LP. Porque as músicas deles, elas eram reproduzidas por outras pessoas. Porque a rádio não aceitava a entrada do samba negro ali. E o samba em si, em sua origem, ele era muito mais batucado do que o samba que a gente conhece hoje. Uhum. O samba, para ele entrar nas rádios, ele precisou diminuir a sua quantidade de tambor e aumentar a quantidade de violões, por exemplo. Vai, melódico. Não é à toa que a vitória total do embranquecimento do samba é a bossa nova. O que é a bossa nova? É o samba tocado só no violão, etc, etc, tendo como grande representação o Vinícius de Moraes. Você imagina o que é, por exemplo, canto de Ossanha. Imagina se canto de Ossanha Uhum. fosse cantado por Cartola na década de 30. Ia entrar numa rádio? Uma música falando de Jamais. macumba o tempo todo? Não Pois é. entraria. Não entraria. Uhum. Hoje, e isso reproduz até nas próprias obras de Cartola. Quando você está num samba e todo mundo bate palma quando se toca Cartola, é o que as rosas não falam. Os sambas mais batucados de Cartola não é conhecido. Uhum. Chega de Demanda, que ele compôs para Mangueira, é um samba lindíssimo. Que é ele falando que não aguenta mais o resultado da escola de samba e que com o time que Mangueira tinha, eles tinham que ganhar. Só que é um samba extremamente batucado. Não é conhecido. As músicas de Cartola são extremamente melódicas. E isso acontece também no carnaval. Né? O papel do negro, não só o papel do negro, mas as vertentes negras de uma escola de samba, elas são extremamente escassas. Você não vê mais, é raro hoje você ver, raro não, mas vai perdendo cada vez mais força a importância do samba no pé. Uhum. O samba mesmo, o gingado. Se você for pegar, por exemplo, o bailado de uma porta-bandeira da década de 60 para trás, você vê a grande presença da dança canoblecista, que é o mexer o quadril, é segurar a bandeira como se fosse um estandarte. Né? O próprio mestre Sala bailando como se fosse um malandro. Né? E hoje em dia você não vê mais isso. O bailado da mestre Sala porta-bandeira está muito mais próximo do balé, de danças clássicas e mais afastado da Sim. dança africana. Entende? Uhum. A própria, como eu citei aqui, o toque do orixá. Quem hoje sabe que o toque da caixa reproduzido embaixo é um toque do orixá, em alusão ao orixá que era, né? Querendo ou não, a referência religiosa daquela instituição. E esse processo de embranquecimento ele acontece como acontece em tudo na sociedade, né? Infelizmente, que é a apropriação da cultura negra. E na escola de samba,
Isso acontece de uma forma um pouco mais latente, porque, querendo ou não, é a grande festa, o maior espetáculo da Terra, né? Seria terminantemente é, impossível, né, dentro do sistema que a gente vive, que as bases negras de uma escola de samba fossem mantidas e sendo passadas em horário nobre e exportada para o mundo todo. E assim, aqui no Espírito Santo, a gente teve aquela, comentou no outro programa também, paralisação, né? Final dos anos 80 para os 90, é isso, né? Parou em 92 e voltou em 98. 98, né? E a gente tem um pouco antes disso a criação do Sambão do Povo, né? E aí a gente tem esse novo momento que a gente vê nos últimos anos, uma crescente e principalmente uma valorização, né? Que é coisa até meio rara no Espírito Santo, o pessoal bater no peito e falar, pô, tenho orgulho disso aqui é nosso, é um dos maiores do Brasil e tal. Como é que você explica assim esse novo momento? Por que que teve essa retomada desse vigor? Embora assim, pelo que eu vi, foi sempre desde antes do sambão foi muito popular, né? Mas também essa nova estrutura é um marco de um momento, talvez. É, 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 Curiosamente, o Carnaval Capixaba vivia um dos melhores de seus momentos quando ele foi paralisado, né? O Sambódromo é de 1987. Sim, Ali nós éramos o segundo Carnaval do Brasil. São Paulo não tinha exato. sambódromo. Nós somos o segundo Carnaval do Brasil e o segundo Sambódromo do Brasil, Uhum. né? Eram desfiles grandiosos, o intercâmbio com o Espírito Santo, com o Rio de Janeiro, era constante. Grandes referências do Carnaval Carioca vinham para cá. Joãozinho 30 estava aqui no Império direto, né? Então, era um grande momento, mas foi quando chegou no início da década de 90, eram várias escolas, não existia prestação de contas. Tinha escolas que pegava verba e simplesmente não desfilava, não aparecia para desfilar, e calhou de existir das lideranças políticas, né? é, não preferirem por acabar em vez de tentar solucionar aquela situação e tentar, né, um melhor controle de verbas. Aí o Carnaval é paralisado em 92, volta em 98 na Jerônimo É, Monteiro, é paralisado naquele formato que havia, né? Enfim, algumas no escolas Sambão continuam do atividades. no Sambão do Povo, É. de forma competitiva, e aí volta em 98 na Jerônimo Monteiro, sem competição. Então as escolas só desfilavam, não existia uma vencedora entre elas, mais no sentido, né, de exibição mesmo. Isso volta em 2002 e esse processo de volta influencia nisso que você perguntou, desse crescimento do carnaval. 2002 as escolas retornam uma semana antes do carnaval nacional, né, o que possibilita um intercâmbio forte entre outros grandes centros do país. Aí já tem que falar no plural porque São Paulo cresceu, Uhum. né, e se formalizou como um grande carnaval. E esse retorno é muito bom, né? Duas escolas se destacam, a Jacutiguara e Mug, e elas alavancam o carnaval de uma forma extrema. Em 2010, vem o primeiro título da Boa Vista e passa a ser também uma grande potência e populariza também no sentido geográfico, né? Que aí ficam Exato. escolas de outras cidades Alunos. da Grande Vitória. Mas esse crescimento, Vitor, eu tenho um certo receio de falar, porque a gente vê sim um esforço, né, das lideranças e até das próprias escolas em crescer o carnaval. Isso é Uhum. óbvio, isso é latente. O carnaval que passou nesses últimos dias foi o maior de todos os tempos, e eu digo isso com toda certeza. Mas esse crescimento, ele é em seu sentido estético, né? Uhum. É um grande carnaval em seu sentido de desfile. Eu percebo que as escolas estão, assim, as menores estão se colocando num patamar, digo, mais próximo, né? Antes havia uma discrepância maior, talvez, entre grandes escolas e pequenas. Não sei se é uma Por, impressão. por anos, a gente ia para a apuração sabendo que a possibilidade de ganhar era inclusa duas escolas. Uhum. Hoje nós colocamos duas escolas para o rebaixamento. Todas as outras Uhum. podem vencer o carnaval. Então, assim, existiu um crescimento, uma democratização no sentido de você poder ganhar o título. Mas eu vejo o que você fala do sentimento, né,
do que a gente percebe hoje, que é uma grande adesão da juventude também, e um grande crescimento do orgulho do capixaba, no sentido identitário mesmo, de dizer que eu sou X escola, etc, etc, isso acontece de uma forma natural, né? É algo extremamente natural. Eu não consigo apontar hoje uma grande campanha de uma escola de samba para fomentar isso dentro das suas comunidades. Isso, em certo ponto, é bom, porque acontece sem esforço, Forma orgânica, de né? forma orgânica, mas de outro ponto é ruim. Porque eu queria ver nessas escolas de samba um movimento maior para tratar esse pertencimento e se reconhecer como um órgão comunitário que extrapola a linha carnavalesca. Uhum. Que é o você abrir a sua quadra. Não falo no seu sentido geral, obviamente, nós temos escolas como a MUG, que tem projetos sociais, etc, etc. Mas é o sentido de você se entender como um órgão comunitário, trabalhando o lado social e, obviamente, comunitário de uma escola de samba, né? E que isso teria esse retorno nesse sentido da identidade. O ser escola de samba, ele se potencializa muito quando isso acontece através de um retorno, de um benefício que você tem. Curiosamente, eu uso como exemplo São Paulo. Nós, no Instituto Raiz, fizemos um evento ano passado, que era o Seminário Samba Capixaba, edição bateria. Aí veio o mestre Moleza da Vila Maria. E ele fala que lá já está tendo um movimento contrário, que é as escolas de samba trabalham tanto comunitariamente para suas comunidades, que a comunidade carnavalesca está reclamando, que não tem eventos de carnaval. Só que a Vila Maria, como exemplo, abre a sua quadra para consultas médicas para a baiana. Cuida da comunidade. Cuida da comunidade. As crianças ou até as pessoas da bateria têm tratamento dentário. E a partir do momento que você tem esse contato, você naturalmente vai exercer o seu sentimento pela escola. Entende? Eu falava mais assim do sentimento geral de valorizar o carnaval, e ainda tem essa questão esse pertencimento é fundamental. E a maioria a sigla é Grêmio Recreativo e Escola de Samba, né? Quer dizer, não é só a escola de Não, samba. A ideia alguns de ainda Grêmio têm. Recreativo é uma associação Alguns ainda têm o social e o cultural Isso. dentro da sigla, né? E no sentido geral, como você diz, é realmente uma surpresa muito boa que a gente tem. Obviamente a gente está, né, num estado extremamente conservador, uma cidade pior ainda. Isso é bom. Eu coloco o exercício, né, para quem está ouvindo a gente aí, ir num post de Instagram ou qualquer rede social que for, e ver quais são os comentários quando a notícia é sobre o carnaval. Os comentários são os piores possíveis, né? Não deveria ter carnaval, é por isso que um está assim, etc, 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 etc. Mas isso é representação de uma população que é majoritariamente conservadora. A devolutiva mais aparente que a gente tem, que a gente pode tomar como base, é a presença no Sambão do Povo e entender o carnaval, qual a representação de evento que esse carnaval tem. E ela é gigante. Hoje o carnaval é uma das maiores festas oficiais da cidade, né? E isso não só o carnaval de escola de samba, não. Mas o carnaval de rua de Vitória, ela passa por uma retomada, e isso é recente. Eu me lembro até pouco tempo que o carnaval de Vitória era inexistente, né? Existia ali o Carna Jurema, que era o grande carnaval popular. Os grandes blocos saíam antes do carnaval. Saíam antes do carnaval. No carnaval normal, eu me lembro quando acho que eu tinha 12 ou 13 anos. Vinham parentes do Rio de Janeiro para cá, a gente foi em Camburi. Você ia em Camburi, assim, era deserto, não tinha nada. Nada. Quem tinha dinheiro viajava, saía fora. Viajava. Tinha o carnaval da Fafi, que era o carnaval de criança, né? E é um processo de retomada, e aí eu já saio da escola de samba e o carnaval de rua mesmo em si, que é muito bom. Né? A gente viu nesses últimos anos o carnaval de Vitória como uma opção turística. Não só de turistas que vinham para cá, mas no sentido também do cidadão de Vitória não ter que viajar. A gente falou um pouco disso no último programa também, que estava o pessoal dos blocos, né, no último programa sobre carnaval. E tem também, falou até dessa sinergia, porque muita gente que toca nas escolas de samba toca nos blocos, que você está formando ritmistas. Formando ritmistas. E o tocar no bloco, não obviamente diminuindo a importância de um bloco, mas é o sentido de onde o ritmista ele pode brincar o carnaval, curtir o carnaval.
Porque na O escola de bloco samba está sendo avaliado. existe, na escola de samba existe o engessamento de Uhum. você ter que tocar para um jurado. Né? Então não é que ele vai tocar mal num bloco, não, mas ali Mais ele não livre. tem o julgamento, ele curte o carnaval em sua essência. Uhum. Né? E os blocos do Espírito Santo hoje representam justamente isso. E o que você apontaria assim de uma característica própria do nosso carnaval, algum elemento que você acha interessante que se Olha, manifeste? das escolas de samba, a gente tem aqui sim algumas peculiaridades visuais, né? Que são a estética de um carro alegórico, ele precisa ser totalmente diferente do Rio de Janeiro. Que a gente precisa, né, adequar ao tamanho do carnaval. Exato. Mas eu costumo colocar como uma O próprio tamanho identidade do sambão, o né? Quer próprio tamanho do dizer, sambão, ele a não permite forma, a mesmo forma de se carnaval. fazer, etc. Mas eu costumo colocar como característica do sambista capixaba, e isso também é em face, tem o seu sentido ruim, mas também tem o seu sentido bom, que é a representação do que eu falei, de uma falta que as escolas de samba têm de se portar como um órgão comunitário, que é o sambista capixaba, ele se ajuda muito. As baianas aqui, elas desfilam em quase todas as escolas. O ritmista, ele desfila em várias escolas. E isso tem o seu sentido comunitário, mas também é uma representação da falta de formação de algumas escolas, né? Mas é uma característica do capixaba, né? É o se ajudar, é o entender que a festa precisa acontecer e aí eles mesmos ali como segmento, eles se realocam, né? E desfilam em várias escolas para poder fazer com que a festa aconteça. O carnaval de rua, eu gosto assim de dizer que a gente tem muito como peculiaridade querendo ou não, o cortejo que os blocos fazem é de uma forma exaltação da nossa geografia, né? O desfile na Beira-Mar, o desfile na Jerônimo Monteiro, e isso acontecer dentro do centro histórico de Vitória, é representação de uma raiz histórica e geográfica que é muito própria de Vitória. O Afro-Kizomba optar por descer descendo a Zilda é uma representação de um cortejo negro, de uma Vulcânias, representação. desse ano eles vão para beira-mar, né? Até comentaram por causa do crescimento mesmo, né, do bloco. Exato, e é uma representação de um cortejo, de uma referência espacial negra, né? Os blocos acontecerem no centro histórico de Vitória é uma potencialização de um carnaval que existia e existiu ali, que está enraizado ao centro de Vitória como uma referência cultural. O centro de Vitória é uma referência cultural da cidade, né? E aí eu costumo colocar isso como uma grande referência da nossa cidade, do nosso carnaval. Bacana. Bom, obrigado, Marcos Vinícius Santana, historiador, a gente aquecendo aqui os tambores para o carnaval. Essa foi a entrevista do século, a apresentação de Vitor Taveira, apoio técnico do Cauã Elmer. Lembro para quem está aí acompanhando também, curtir, compartilhar, seguir o Século Diário no YouTube, nas redes, nas plataformas de áudio. Vamos seguir trazendo aí coisas para a gente pensar, entender, conhecer melhor também o Espírito Santo. E você pode acompanhar também no site seculodiario.com.br notícias diárias, análises e outras informações aqui sobre o Estado. É isso. Obrigado, Marcos, e até a próxima. Eu que agradeço.